Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria estarmos juntos. Há um filósofo chamado Goethe, na verdade ele é um polímata. Ele disse que a alegria não está nas coisas, a alegria está em nós. Então, motivo de toda alegria estarmos juntos hoje, nós viemos para nos confraternizar, ou seja, fraternizar com. Você sabe, o reino de Deus é uma fraternidade universal. Nós passamos aproximadamente exatamente um mês sem nos encontrarmos aqui e hoje é motivo de toda alegria estarmos juntos. Eu reuni todas as minhas forças para que aqui eu estivesse. Sexta-feira eu comecei a passar bastante mal na hora do almoço, à noite a coisa ficou mais difícil ainda, eu já transpirei tudo que eu podia, sentindo o maior frio do mundo, entendeu? Tenso. Mas eu queria estar aqui com vocês. A razão pela qual o Gui também não está aqui é por isso. Ele não sabe se ele está com dengue. Por exemplo, alguns de nós, ao longo do processo, pegaram Covid, na sequência dengue. O negócio está tenso, então todo cuidado, ele é pouco, tá certo? Eu ouvi com atenção o que o Nani nos dizia. Não consegui ouvir tudo, porque eu cheguei já no meio, mas a parte que eu vi, compreendi. E penso que a gente já tem bastante para conversar no próximo Reagindo. Você falou, por exemplo, sobre a questão do Senhor dizer ao Pedro: tu, porém, quando se converteres, fortalece a fé dos seus irmãos. E aí, num dado momento, foi interessante que você, usando a cabeça, pensou assim: na minha mente de crente, entendeu? Aí você fez a distinção entre, ou a percepção acerca de conversão. É que é o seguinte, para quem não sabe, arrependimento é para incrédulo, mas conversão é para quem crê, entendeu? Há momentos em que a gente se desvia da rota, então há necessidade de conversão. Então, se a gente não acorda, por exemplo, todos os dias para se arrepender e para se converter, é um dia perdido, entendeu? É uma questão, assim, simples depois que a gente compreende, mas até que a compreensão chegue, isso é tão sério que, por exemplo, a gente percebe essas sutilezas nas orações que são feitas, por exemplo, antes que as celebrações comecem. Você vê que as pessoas às vezes dizem assim: ah, Senhor, se nessa noite não tiver aqui pessoas que te conhecem, etc. Mas elas não oram por si. Então é como se elas estivessem desobrigadas de participar. Eu só estou aí porque, sei lá porque que eu estou aí. Aí alguns têm medo, entendeu? Se eu não estiver aqui, vai que Jesus volta, não me pega aqui na casa dele, essas coisas, entendeu? Mas ele não conseguiu compreender de fato o que é salvação, o que está acontecendo todo dia, o que é discipulado, entendeu? Então conversão, na verdade, é para os caras que creem, e arrependimento é para os incrédulos, entendeu? Então, quando a gente compreende isso, cada coisa vai ficando no seu lugar e a gente não tem desperdício na existência. Mas sobre isso a gente, com certeza, pode conversar no Reagindo. Mas foi muito bom, muito bom. O caminho é esse. Então, eu vou chamar vocês. O Nani também falou sobre o nosso adversário pedir autorização para o Senhor para peneirar os 12, e eu quero continuar falando nessa direção também, sobre os 12. Então, vem comigo para Marcos, exatamente Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. O Queco falava aqui no momento de contribuição acerca do quanto
as nossas transmissões alcançaram outras pessoas que não estão no nosso raio aqui imediato de influência, e isso fez bem. Eu recebi inúmeros feedbacks, inúmeras perguntas. Graças a Deus, o que a gente vem conversando extrapola os limites aqui do nosso espaço, alcança muita gente. Poxa, teve gente que entrou em contato comigo lá do Nordeste, falou assim, cara, eu estou entrando no avião agora, mas já baixei os áudios e vou ouvir durante o voo. Falei, sensacional. E vocês viram, recebi perguntas, por exemplo, pertinentes àquilo que a gente conversava sobre sermos discípulos exclusivamente de Jesus de Nazaré. E eu quero ainda dar continuidade. Eu respondi no encontro anterior em 23 respostas o que de fato significa ser um discípulo, mas eu quero continuar ainda hoje. Ainda há muito para conversar e a gente vai utilizando os espaços da melhor maneira possível para resolver isso. Alguém me ensinou que a fé, ela não elimina as perguntas, pelo contrário, ela sabe para onde e para quem dirigir as perguntas. Então a pergunta de hoje é exatamente essa: quem são os discípulos? Quem são os discípulos e o que significa ser um discípulo? Então Marcos capítulo 3, eu leio a partir do versículo 13. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. Marcos capítulo 3, a partir do verso 13, está dito assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Vamos falar com Deus? Senhor, nós queremos te agradecer por essa nova oportunidade, pelo dia chamado hoje, quando nós temos possibilidade de nos acercarmos diante de Ti, termos contato com a palavra escrita, objetivando ouvir a Tua voz. Sendo assim, Pai, equaliza-nos, silencia o nosso íntimo de tal modo que possamos, de fato, discernir a Tua voz no meio de tantas vozes. Pedimos assim, Pai, para o máximo louvor da Sua glória, nosso benefício e sempre de todos que venham a ter contato conosco ao longo do percurso da existência. Em nome de Cristo Jesus oramos com gratidão, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu gostaria que você sublinhasse no seu texto exatamente essa parte assim, ó. E chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele. Observe essa parte que começa dizendo assim: e chamou os que ele mesmo quis. O que isso aqui nos ensina? De saída, que Jesus faz o que quer, quando quer, com quem quer, e não deve absolutamente explicação para ninguém. Entendeu? Só ele pode fazer isso. Entendeu? Ninguém mais pode. E por só ele poder fazer isso é que nós somos discípulos exclusivamente dele. Porque ele, certa feita, disse que não havia descido do céu para fazer a sua própria vontade, mas sim daquele que o enviou. Então me lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse texto, com essa percepção, eu falei, caramba, se Jesus, que é o ser humano por excelência, não desceu do céu para fazer a sua vontade, imagina eu, entendeu? Imagina eu, entendeu? Imagina eu. Pô, se ele em podendo não fez, e eu? Que espaço tenho eu para fazer o que eu acho que eu devo fazer? Caramba, de saída assim, você fala, poxa, então Jesus faz o que quer, com quem quer e quando quer. E é interessante que nesse chamamento, eles vieram para junto dele. Então aqui você tem a seleção de Jesus de Nazaré. E qual é a finalidade dessa convocação? É a pergunta. O Senhor quer se relacionar. Então, quando a gente recebe esse chamado, a gente passa de alienado para íntimo. A gente deixa o time da rebelião e entra no time da adoração. A gente deixa de ser do time daqueles que causam desprazer em Deus e entramos de fato no time daqueles que têm toda a sua alegria em Deus. Então a gente deixa a idolatria e passa de fato para o time daqueles que se alegram em Deus. Porque o que é idolatria, por exemplo, a partir dessa percepção que eu apresento a vocês? Idolatria é tudo aquilo que a gente procura ter como alegria cuja fonte não é Deus. Isso é idolatria, entendeu? Onde está a fonte da sua alegria? Se não for o Senhor Todo-Poderoso, se não for a Trindade,
é idolatria. Então, a finalidade dessa convocação aqui é o relacionamento. O Senhor quer se relacionar. Qual é a ideia? Fé cristã é relacionamento. Fé cristã, por exemplo, não é uma religião teórica, distante, fria. Não, fé cristã é relacionamento. Esse é um dos desafios maiores que eu penso assim que o ser humano tem. Discernir uma coisa da outra. Entendeu? Por exemplo, quando eu estou no ambiente do colégio, estou feliz do João Pedro estar aqui hoje, conheço ele já há um tempo. Eu não sei se o João foi estudante do Colégio Batista assim, entre 2010 e 2013 ou de 2014 em diante. Assim. Eu lembro que eu conheci lá. E um dos maiores desafios assim que as pessoas têm, sobretudo quando eu estou no colégio, assim, eu percebo que elas confundem, por exemplo, fé cristã com religião. Entendeu? Então, assim, se isso não existisse, só o fato de eu ficar parado, por exemplo, presente lá no espaço da Assembleia, todo mundo se arrependeria. Entendeu? Seria a coisa mais simples do mundo. Mas qual é o problema? Que como existe cristianismo no mundo, isso bagunçou tudo. Se não existisse cristianismo no mundo, Jesus seria irresistível. Aí a pergunta é, por quê? Porque todo mundo está esperando por Jesus. Nem todos têm a informação acerca de Jesus, etc, etc. Mas Jesus, de fato, é a satisfação para todas as nossas necessidades mais profundas. O problema é que as pessoas acabam sabendo alguma coisa sobre Jesus a partir do cristianismo. Aí bagunça tudo. Entendeu? Aí bagunça tudo. Deus não é de fato o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se torna um grande capataz cósmico do universo, que está sempre procurando te meter o chicote no lombo, caso você pise fora da linha. Pô, fica difícil, cara. Quando na verdade é o contrário. Entendeu? Então, se não houvesse cristianismo no mundo, Jesus seria de fato irresistível. Graças a Deus eu já tive a oportunidade de vivenciar isso algumas vezes. Não poucas, graças a Deus. Quando realmente as pessoas discernem quem é Jesus, a pergunta sempre me faz é, por que não me falaram isso antes? Eu falo, então, entendeu? Mas eu sei que eu estou lutando com isso. É o tempo todo, entendeu? Então, até que as pessoas de fato discernam que fé cristã é um relacionamento e não religião, poxa, é tempo perdido. Quando na verdade poderia ser rápido, irresistível na verdade. Por que é assim? Por que há a necessidade de ser um relacionamento? Porque a gente não pode amar e não pode confiar em quem a gente não conhece. Então, para eu saber quem é Deus, eu preciso me relacionar com Ele com profundidade, com intimidade. Porque uma coisa é ouvir acerca de alguém, outra é conhecer com intimidade e profundidade. Agora, para que isso se estabeleça, a gente precisa resolver, por exemplo, o problema da desconexão. Por que a gente precisa resolver o problema da desconexão é a grande questão. Porque a desconexão da fonte nos priva dos saberes. Por exemplo, ainda falando sobre o âmbito de escola. Cara, a pior coisa que tem no mundo, por que a gente já não nasceu sabendo isso, né? Por que não teve alguém que nos ensinou? Por que a gente cisma de estudar sem Deus? A pior coisa que tem no mundo é estudar sem Deus, cara. Como é que você vai aprender alguma coisa desconectado da fonte? Entendeu? Como? Pô, se há uma pessoa que sabe tudo, só pode ser Deus. Entendeu? Porque Deus, você sabe, não é um nome, Deus é um título. Então, a pessoa que detém esse título, de fato, ela o é. Então, de fato, com efeito, Deus é onisciente. O que significa? Que ele sabe tudo, sobre tudo, todos, todo o tempo todo, a exaustão. Não há nada que ele não saiba. Ora, se eu preciso aprender qualquer coisa, quem pode ser o meu melhor professor? Quem é o professor por excelência? O próprio. O que a gente faz? Tenta estudar sozinho. Aí você lança a mão de subterfúgio, dá aquela cola, como tem uma banda de um amigo meu, que eu tenho muita saudade, ele faleceu. O nome dele, o apelido era Calunga, e a banda dele se chamava Cabeça. E uma das músicas que ele tinha, o refrão era: quem não cola não sai da escola. Então até isso você tem que fazer, mano. Você tem que colar, porque pô, você não aprendeu, você tem que dar seu jeito. Quando na verdade a gente poderia, mais do que aprender, poderia apreender. O conteúdo poderia fazer parte de você. Agora, para que isso seja de fato efetivado, a gente precisa resolver o problema da desconexão. Então, como é que a gente faz para se reconectar? É a grande pergunta. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus de Nazaré é de fato quem nos reconecta à fonte. Então, alguém também me ensinou que seja o que for que você faça, comece sempre com Deus. Por quê?
Porque só Ele sabe o que nós realmente precisamos em cada momento, em cada fase da nossa vida. Só Deus sabe. A gente não sabe, a gente presume. A gente não sabe nem quem a gente é. Entendeu? A gente se presume, mas a gente não tem certeza. Tanto é que quando alguém emite alguma opinião sobre nós, a gente fica abalado. Entendeu? E olha que eu disse opinião. Entendeu? Ninguém tem condição de dizer nada acertado sobre nós. Entendeu? Porque ninguém sabe sequer quem é. Entendeu? Isso é assunto que não acaba mais. Então, a única pessoa de fato que sabe quem nós realmente somos, o que realmente necessitamos e carecemos, é o Senhor. Então, tudo o que for para que nós façamos, é bom que a gente comece sempre com Deus. Porque tudo o que nós carecemos, de fato, a fonte está em Jesus de Nazaré. E a vida só tem sentido e ela só é vivida de modo pleno quando Jesus ocupa o centro. E aqui uma pergunta importantíssima se nos apresenta. Que lugar Jesus ocupa, por exemplo, na nossa vida, na nossa existência? Isso nos coloca diante de um balanço. Você sabe que empresas, elas se fecham para balanço. No nosso caso, como somos pessoas, a gente se abre para balanço, entendeu? Você sabe que a gente pode fazer um autoexame, mas melhor é quando a gente se submete ao exame do auto. Então, todas as vezes que a gente se lança nesse ambiente, a gente tem possibilidade de perceber de fato qual é o lugar que Jesus de Nazaré ocupa no nosso viver. E aí, uma vez que a gente já compreendeu tudo isso, eu me adianto e começo a responder algumas perguntas que certamente acontecem quando a gente começa a pensar a partir desse texto. Por exemplo, uma delas, já me fizeram algumas vezes, é assim: como é que eu posso falar acerca de Deus sem falar besteira, sem falar bobagem? Tem gente que se vê, por exemplo, às vezes pressionado, sabe? O cara acha que é uma agenda que ele tem que cumprir, porque o texto diz que Jesus chamou aqueles que ele quis, reuniu os 12, e depois diz que ele os designou para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, primeiramente, Jesus os selecionou como aprendizes e a sequência disso seria enviá-los para pregar. E alguém pode pensar assim: como é que eu faço para falar acerca de Deus sem cometer nenhum equívoco, sem falar alguma coisa errada? Resposta simples é: tudo nasce da intimidade. Tudo nasce da nossa intimidade com o Senhor. Porque enquanto nós vamos andando com Deus, a gente vai aprendendo constantemente. O aprendizado ele é continuado. Então é só você observar Jesus. Como é que ele faz todas as coisas? Você já viu Jesus falando de Jesus? Entendeu? Até usando o português correto, falar de é falar mal. Quando a gente quer falar bem, a gente fala sobre. Então eu nunca vi Jesus falando de Jesus, entendeu? Por quê? Por uma razão simples. Ele é. Então, quem é, a coisa flui naturalmente. Se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, está num aprendizado contínuo com ele, isso vai sair por você assim, ó, naturalmente. Você não vai nem se dar conta que fez, a ponto de alguém, em sendo beneficiado por todas as coisas boas que você diz, sem perceber, vai te falar: poxa, tal dia você me fez esse bem. E você vai dizer assim: fiz? Entendeu? Por quê? Para você, nesse caso, foi normal e natural. Entendeu? Porque você simplesmente é. Então, em andando com o Senhor, a gente aprende de modo continuado e esse aprendizado ele é sempre contínuo. Então, uma dica que eu dou, todas as vezes que você estiver em contato, por exemplo, nas aulas de Jesus que acontecem durante toda a nossa vida, em todos os momentos, se for possível, assim, leve e faz igual o Nani aí, ó. Arruma um bloco de anotações, entendeu? Alguém me disse que o que anoto tenho. Se você não for um judeu e nem uma judia, que não precisa anotar nada em lugar nenhum, entendeu? Então, anote, entendeu? Porque os judeus não precisam, mas eles são treinados desde muito pequenos, entendeu? Então, eles decoram tudo. Tá tudo na mente, não precisa escrever em lugar nenhum. Então tenha sempre à mão, por exemplo, seu material de anotação. Escreva tudo que lhe ocorrer e grave no íntimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque as melhores mensagens, por exemplo, aqui na nossa comunidade, a gente tem o nosso espaço devocional, e as melhores mensagens são aquelas que nascem, por exemplo, das nossas leituras devocionais. Ou seja, se fez sentido para você, é possível que faça sentido para os demais, entendeu? Então você já fica desobrigado, por exemplo, de ter que ler a Bíblia para achar uma mensagem. Não, a coisa vai fluir naturalmente. Então, em todas as aulas que você vai tendo com o Senhor ao longo do percurso, ao longo do processo,
vai tomando nota de tudo que acontece. Por quê? Porque nesse processo você também, você sabe que você é um ser de transformações infindáveis, a transformação é contínua. Então antes nós éramos mortos ambulantes, a gente era o Walking Dead. Mas desde o momento que a gente recebeu a convocação e começou a andar com o Senhor, a gente tem a possibilidade agora de ser uma mensagem ambulante. Então antes a gente era um morto ambulante, um cadáver insepulto, entendeu? Agora, como a gente está no processo de transformação, a gente se torna uma mensagem ambulante, porque a gente também é a mensagem encarnada. Então qualquer pessoa que quiser ver um milagre é só olhar na sua cara, entendeu? Então, por exemplo, como é que eu percebi isso? Quando eu fui lá pro colégio, assim, eu pensava assim, caramba, mano, os caras estão numa situação difícil mesmo, porque assim, qual é a lógica? Como a gente tem muito preconceito, a gente tem muito estereótipo, por exemplo, eu penso que se o cara falar assim nesse auditório, pastor, nunca vão olhar para mim de primeira. Essa é a lógica. Ora, se eu não caibo no estereótipo de pastor, imagina o Deus também que eu proclamo. Então a lógica seria essa, mas como o preconceito obscurece a percepção, poxa, eu passo às vezes 40 encontros com os caras não conseguem perceber o óbvio, entendeu? Por causa do preconceito. E o que cria tudo isso é a religião, entendeu? Não era para ser assim, não era para ser assim, insisto. Se não houvesse cristianismo, Jesus seria irresistível, entendeu? Mas todos os dias que a gente está proclamando a verdade, a gente está lutando com isso. Obrigado. Valeu. Dá para ficar aqui. Então, o que acontece? Como a gente agora é uma mensagem ambulante, nós acabamos verbalizando só depois. Eu me lembro de uma frase, até hoje eu não sei quem de fato a proclamou. Alguns atribuem ao Francisco de Assis, mas eu não tenho, ninguém tem certeza. A frase é assim: pregue o evangelho, use palavras somente quando necessário, entendeu? Ou seja, não ouse verbalizar aquilo que as pessoas não podem ver, entendeu? Então é com esse nível de profundidade. Então, ser um discípulo, ser um aprendiz, é ser um cooperador com o Senhor, é ser um representante, é ser um embaixador. Qual é a ideia? É como se Deus pregasse por nosso intermédio. Você já parou para pensar nisso? Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro da nossa irmã Bruna. Ela sempre tocava e sempre citava esse texto, porque eu vejo que tocava nela profundamente. Que nós fomos reconciliados com o Pai, então ele também nos tem dado o ministério da reconciliação. Então, ser um representante, ser um embaixador, ser uma embaixatriz, não é coisa de somente importante. Então, ser um discípulo é, na verdade, saber ensinar da mesma forma como estamos sendo ensinados. Aí você fala assim, como é que é isso? Porque o evangelho, ele é impressionantemente simples e prático. Então, todo conhecimento que provém do Senhor sempre nos leva à prática. Ou seja, não há como a gente saber e não viver à altura. Então, aqui a gente percebe também o valor da aplicação. Eu me deparei com uma entrevista do Miles Davis, músico extraordinário, e ele estava conversando e respondendo perguntas sobre aprendizado. E num dado momento ele falou assim: eu aprendi algo ontem à noite e eu mal posso esperar para aplicar. Pensou? Camarada naquele nível falou assim: eu aprendi algo ontem à noite e mal posso esperar para aplicar. Então, qual é o conselho que se nos apresenta a partir dessa percepção desse texto? A gente precisa viver de acordo com aquilo que a gente já aprendeu e tem aprendido. A gente nunca pode viver aquém. Eu sei que isso é um desafio enorme. Por exemplo, a maior parte de nós aqui da comunidade é professor. E qual é a desdita de um professor? Saber infinitamente mais do que eu consigo viver. Isso é um problema que a gente tem. A gente sabe um monte de coisa que a gente não dá conta de viver. Então a gente está enrolado. Não, Elcio, vai falando aí. A gente fica enrolado. E no evangelho não pode ser menos do que isso. Às vezes a gente já sabe muito, entendeu? E eu vou até adiantar o que eu diria mais para frente, mas vou dizer agora. Às vezes a gente já sabe muito e decide muito pouco, entendeu? A gente sabe bastante, mas as decisões estão muito aquém daquilo que a gente já sabe. E as coisas não podem ser assim. Ato contínuo dessa nossa conversa, uma
pergunta também sobrevém é sobre vocação. Como é que eu posso descobrir a minha vocação? Como é que eu posso seguir o chamado e cumprir a missão? Sabe o que é interessante de tudo isso? É que juntamente com a instrução e o aprofundamento da intimidade e autoridade, cada um discerne, por exemplo, a vocação e recebe um lugar de participação na missão. Então, a pergunta que a gente tem que responder é: o que a gente vai fazer com tudo aquilo que a gente já tem recebido? Entendeu? O Senhor nos chama, entendeu? Ele sempre chama. A gente começa a entrar num nível profundo de intimidade com Ele, entendeu? Junto a isso, Ele vai nos dar autoridade, a gente vai discernindo a nossa vocação. Concomitante, a gente também descobre qual é o nosso lugar de participação na missão. Aí a pergunta é: o que eu faço com tudo isso? Resposta simples, aprendi com alguns rabinos judeus. Quando duas pessoas boas se encontram, uma terceira precisa ser beneficiada. Olha que interessante, quando duas pessoas boas se encontram, uma terceira precisa ser beneficiada. Bom, a primeira pessoa boa que eu tenho certeza com a qual eu me encontrei e fui encontrado é Deus. Bom, eu sei que não sou. Se Ele quiser, por exemplo, lançar a bondade dele sobre nós, Ele o faz. Então, suponhamos que nesse caso a gente seja tido por bom na conta de Deus. Quando nós nos encontramos, um terceiro precisa ser beneficiado. Ou seja, tem que fazer esse negócio valer a pena. Entendeu? A gente não se encontrou com Deus, não foi encontrado por Ele. E quem vai ser beneficiado com isso? Partindo do pressuposto que igreja é a única sociedade de cooperação que existe para o benefício daqueles que não são membros. Olha que negócio interessante. A igreja existe para o benefício daqueles que não são membros. Então, eu ruim pra caramba e me encontrei com Deus bom. Um terceiro tem que se dar bem nesse negócio. Porque senão não faz sentido isso. Não faz sentido, por exemplo, a gente se reunir. Não faz sentido, por exemplo, a gente aprender o que aprende. Não faz sentido. Então, alguém que não está nesse negócio ainda precisa ser profundamente abençoado pela nossa presença junto com o Senhor. Olha que negócio interessante. Sensacional. E aí o texto segue dizendo assim no verso 15: e a exercer a autoridade de expelir demônios, ou seja, de expulsar. O que isso aqui quer dizer? A gente não sai, por exemplo, em busca de diabo nenhum, de capeta nenhum, entendeu? Nada disso. A gente sai para fazer o que deve. O que a gente deve? Proclamar o evangelho. Mas se no processo a gente se encontrar com ele, a gente desaloja, a gente, ó, entendeu? Já aconteceu comigo algumas vezes, entendeu? Já contei para vocês. Eu já cheguei em ambientes que eu pisei, entendeu? Confesso a vocês que assim, estava até absurdo, estava pensando em outras coisas, porque também nem fico pensando no capeta. Ele que resolve os problemas dele, ele que está enrolado, entendeu? Eu já resolvi o meu, ele que está enrolado. Então, pô, nem estou pensando nisso. Um dia eu não chego lá na praça da biblioteca, vocês conhecem, pisei na praça da biblioteca, o cidadão virou para mim e falou assim: já veio já? Aí, poxa, cabeça em outro lugar, lotado, só os roupa preta, lotado. Aí eu pisei assim, o camarada virou assim, cheio de ódio, cara. Mas eu tava com outro pensamento em outro lugar, cara. Já veio já, né? Aí eu olhei assim, poxa, eu sou uma pessoa minimamente conhecida, assim, tudo. Eu olhei lá pro cara assim, falei: nunca te vi na vida. Você não é nem da mesma geração que esses. Eu fiquei olhando, aí eu olhei lá dentro e falei: ah. Aí enquanto eu tava dizendo, assim, muito rápido, aí falou assim: já vem me atrapalhar, né? Aí eu falei: você não tá puro, né? Você não tá sozinho, né? Entendeu? Nessa hora eu percebi, falei assim: então, você ainda tá em tempo, entendeu? Não tá em tempo, então vai caçando seu lugar aí, porque sabe como é que funciona, né? Assim mesmo, cara. Pisei, sabe? Pisei assim, eu tava vindo sentido escritório central, cheguei pelo lado da padaria, quando eu pisei na calçada, assim, como virou assim na hora, assim, ó. Já veio já me atrapalhar? Falei: epa. Aí ainda quis completar: você não sabe o que é meu? Eu falei: não. Você tá abusando, né? Você sabe que isso aqui pertence ao Senhor. Então, ó, entendeu? É assim que funciona. E aí eu me lembro que quando isso aconteceu, eu fiquei pensando assim: o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Não tinha ideia porque eu estava ali. Aí já aconteceu isso, falei: tá rolando alguma coisa aqui que eu preciso discernir. E aí eu comecei a entrar, entendeu? Entrar assim na praça, entrar. Isso foi antes da reforma, então eu não sei se vocês se lembram, mas a rampa de acesso era uma espiral, lembra? Era uma espiral, não era coberto, tudo.
E aí eu fui entrando, sabe? E cada vez que eu andava assim, as pessoas iam olhando para mim assim com muita raiva, essa foi um negócio que tá entendo. Eu sabia agora. Aí eu já sabia o que estava acontecendo. E eu fui entrando, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não tem nada aqui para mim e tal. E eu fui entrando, até que quando eu cheguei exatamente embaixo da rampa de acesso, assim, eu parei e falei assim, pô, mas daqui para frente não tem mais nada. Aí eu fiquei parado assim, olhando pro horizonte, assim, tentando entender o que tava rolando. Quando eu olho para baixo, assim, tem um amigo meu do skate lá caído, cara. O cara tava lá caído porque ele é adicto, assim, entendeu? Então, usa muita substância, usa álcool, tudo junto. O cara tava lá caído. Aí que eu então, falei, olha só, cara. Aí quando eu o vi assim, eu chamei ele pelo nome e tudo. Quando eu coloquei a mão nele, o cara tava mais assim, mal, mas muito mal, muito mal. Muito embriagado, sabe? E aí, quando eu coloquei a mão nele assim, chamei pelo nome, o cara ficou bom na hora, cara. Assim, num instante, assim, ele ficou bom. Aí falou meu nome, falou o apelido assim e tal, e perdeu a consciência de novo. Aí, fiquei com ele lá muito tempo, assim, coloquei ele, assim, eu ergui, por quê? Não sei se vocês sabem, mas quando você, por exemplo, assim, tá nesse estado, alcoolizado, se você passar mal e fizer vômito, cara, você pode até morrer asfixiado. Algumas pessoas, por exemplo, alguns músicos assim de bandas que eu gosto morreram assim, por exemplo. É o caso do baterista do Led Zeppelin. Ele tomou, acho que 40 doses de vodka, saiu, tá todo mundo tomando, bebendo junto, saiu, passou mal, morreu assim. É, entendeu? Então, vários. Aí eu fiquei com ele lá horas. Então, retomando a ideia, a gente não sai, por exemplo, a gente não é uma espécie de Ghostbuster, entendeu? Tipo assim, vamos sair caçando aí. Pensei na musiquinha aqui. Pensou? A gente, pô, mas hoje tá que tá, hein? Não, hoje tá geral. A gente não sai caçando, mas se a gente encontrar, a gente desaloja, entendeu? A gente tem autoridade e poder para isso. Então, como é que a gente faz para aproveitar as oportunidades? Primeiro, com discernimento. Você precisa discernir o que está acontecendo. Segundo, com intencionalidade. Entendeu? É a melhor maneira. Primeiro, você discerne. E segundo, você sai com intencionalidade. Aí uma outra pergunta sobre a efetividade daquilo que a gente proclama. Como é que eu posso fazer, por exemplo, a palavra chegar ao ouvido? Isso me faz lembrar do Soren Kierkegaard, quando ele diz que a maior distância é entre os ouvidos e o coração. Fazer a palavra chegar ao ouvido não é tão difícil. Por exemplo, hoje eu estou me empenhando. Porque eu só saberia se eu ia conseguir falar aqui, entendeu? Que eu tô com a garganta também não tão um tanto quanto comprometida e os caras estão hoje aí empenhados em atrapalhar, entendeu? O que acontece? Levar a palavra ao ouvido não é tão difícil. Aqui no caso, eu preciso fazer uma projeção de voz porque a gente não tem amplificação. Mas isso é fácil. Agora, a questão é como é que faz para ela percorrer a distância mais difícil que é entre o ouvido e o coração. Isso aí é a obra do Espírito Santo, entendeu? Por exemplo, eu sei tudo que eu falo, tenho boa memória, me lembro, mas eu não faço a menor ideia do que você ouve enquanto eu estou falando, porque Deus pode fazer a mixagem. Quando lhe dá prazer, ele entra na conversa e mistura as palavras dele à palavra do pregador. Então você ouve o que realmente você precisa ouvir. E aí que está o milagre. Vira e mexe, alguém me interpela e vem conversar comigo e fala assim, cara, naquele dia você falou isso, isso e isso. Aí sempre eu olho para a pessoa e falo assim, cara, você conseguiu entender infinitamente melhor do que eu poderia explicar. Isso aí só pode ser Deus, cara. Só foi Deus, cara. Porque assim, eu sei o que eu disse, mas eu não disse isso tudo aí não. Entendeu? Isso é sensacional. Então isso também nos alivia, porque quem vai fazer de fato com que a palavra seja efetiva é o Espírito Santo. Então, quem pode fazer com que a pregação seja bem-sucedida, ou seja, que ela seja exitosa, é sempre Deus pelo seu Espírito. Então, lembrando que êxito é sucesso. E sucesso para nós que somos discípulos é sermos fiéis. Entendeu? Eu lembro do Charles Swindoll, escritor que eu respeito, ele disse que sucesso é o resultado direto de um processo longo, árduo e muitas vezes não apreciado pelos outros. Então, nesse negócio de sermos discípulos de Jesus, é uma longa caminhada de obediência na mesma direção, entendeu? Disse o Eugene Peterson.
É uma longa caminhada de obediência na mesma direção. Então, o sucesso é o resultado direto de um processo longo, árduo e muitas vezes não apreciado pelos outros. Então, quem nos capacita para sermos quem de fato nós precisamos ser também é o Espírito de Deus. Eu ouvi o Nani dizer muito bem acerca disso. A gente está empoderado pelo Espírito de Deus, a gente está capacitado para ser quem a gente precisa ser. Então, a questão não é o que a gente é agora. A questão é o que nós nos tornaremos em suas mãos. Por quê? Porque Jesus vai além. Isso me faz lembrar, por exemplo, um artista extraordinário que foi o Michelangelo. E há um episódio da vida dele que me toca singularmente. Um escultor menos habilidoso pegou um bloco de mármore e ele o danificou. E aí, como o cara danificou o bloco de mármore, ele ficou parado durante anos, muito tempo. E um dia deram para o Michelangelo. Aí Michelangelo vai, se senta diante do bloco e fica, daquele modelo. Até que alguém chegou para ele, já na época dele, os caras já eram da ansiedade. Falou assim, o que você está fazendo? Porque o cara sentou diante do bloco e ficou olhando, sem fazer absolutamente nada. E aí chegaram para ele e falaram assim, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu estou pensando uma maneira de tirar o Davi daí de dentro. Sensacional, né não? Eu estou pensando uma maneira de tirar o Davi daí de dentro, porque o cara tinha estragado o mármore. Aí Michelangelo, com aquela inteligência que lhe era peculiar, ele fez exatamente a escultura do Davi, que você pode perceber, pode checar na internet. Bom seria se a gente fosse lá ver, né? Em louco. E ele fez exatamente o vão das pernas onde o mármore estava danificado. Sensacional, o cara é muito inteligente, muito inteligente. Então, ele de fato também viu além. Se ele viu além, imagina Jesus. Talvez para efeito de ênfase e ilustração, eu digo o seguinte, imagina você se depara com Jesus, e aí você fala, Senhor, você é lindo. Ele fala, claro, eu sou o superlativo da excelência. Mas ato contínuo, você vê Jesus abraçado comigo, cara. Você fala, nossa, Jesus, camarada horrível esse aí do teu lado. Ele fala, horrível? Esse aqui? Esse aqui é o André, pá. Horrível é pouco, pá. Isso aqui é safado, vagabundo, presta não. Aí você vai ficando escandalizado, né, cara? Porque, pô, Jesus maravilhoso. Você se depara com ele, meu, que isso, cara? Fala, pá, André, né? Presta não. Mas, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Pegou a visão? Somos nós. Esse é o segredo, somos nós. Então a gente começa se arrependendo, lá no primeiro dia a gente se arrepende, e depois todos os dias a gente se converte, porque de vez em quando a gente mete o pé para fora, entendeu? Mas há sempre possibilidade da gente bater a poeira, falar, Senhor, nada mudou entre nós, entendeu? Fiz essa besteira aqui, reconheço, entretanto, reafirmo, nada mudou entre nós, estou de volta, me admite de volta ao time na tua seleção, porque fora daqui eu não posso ficar. Simples assim. Então, todos os dias a gente se converte. Quem são os discípulos? Discípulo é todo aquele que é um enviado especial revestido de autoridade. Como é que tudo isso aqui se aplica à nossa vida? Primeiro, antes de qualquer coisa, é preciso vir e estar com Jesus, entendeu? Sem que a gente esteja com o Senhor, nada acontece. Então, isso aqui demonstra para nós que, de fato, o que é mais importante é o começo. Tudo de bom nasce do nosso relacionamento com Jesus, entendeu? Mas só que esse começo, esse vir até o Senhor, ele tem um custo. Ele tem tanto um custo quanto também um ajuste contínuo. Há que haver um ajuste necessário de agenda. Então a pergunta que a gente se faz sempre é: quanto vai me custar renunciar? Quanto vai me custar, por exemplo, abrir mão? Não há como andar com o Senhor sem conjugar o verbo renunciar. Não tem como andar com o Senhor sem abrir mão, entendeu? Mas eu posso lhes adiantar que vale a pena. Vale a pena o custo, entendeu? Vale a pena. Então, ele termina dizendo que iria enviar esses que são íntimos para pregar. Aqui eu preciso dizer uma coisa interessantíssima, que é o seguinte. Por exemplo, quando você faz besteira na vida, o resultado é sempre previsível, entendeu? Você começou a pensar em fazer besteira, não é que alguém vai te julgar, não. O cara já vai falar, mano, já sei onde vai dar isso aí já, velho. Já tô ligado onde vai dar essa porcaria aí, entendeu? É previsível. Agora, olha que maneiro.
Quando você entra numa de abrir mão das suas ideias e obedecer a Deus, ninguém sabe onde esse negócio vai dar. Ninguém sabe. É imprevisível, é surpreendente. Ou seja, vai chegar um dia que você vai falar assim, mano, como é que eu cheguei aqui? Entendeu? Que você vai olhar e falar assim, cara, isso aqui é impossível. Por quê? Porque você nunca sabe o que pode acontecer de bom. Isso aqui é extraordinário, porque Deus é sempre surpreendente. Então, seja no que for, a melhor opção é sempre agir de acordo com a vontade de Deus. Então, essa intimidade que a gente vai desenvolvendo com o Senhor ao longo do processo faz com que a gente passe a confiar nele e nos tornemos cada vez mais dependentes dele. Ou seja, a gente admite, Senhor, sem ti eu não dou conta. E uma maneira muito simples e clara da gente deixar isso evidente é orando. Por que a gente ora? Porque a gente não dá conta. Então, orar não é uma coisa que a gente faz por último, entendeu? Orar não nos prepara para uma grande obra. Não, a oração é a grande obra. Tem gente que sai com essa, eu tô ocupado, não deu para orar. Eu falo, rapaz, você não captou como é que funciona o negócio aqui, né, cara? Entendeu? Eu, por estar tão ocupado, é que eu não posso deixar de orar. Sempre me lembro do Martinho Lutero. Eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar pelo menos 4 horas por dia, eu não faço nada. Por que é assim? Simples. A oração, ela traz iluminação para a mente, destreza para as mãos e, por exemplo, desenvoltura para os pés. Então, na hora que você tem que andar, você consegue fazer isso com desenvoltura, você não tropeça. Você mete a mão para fazer um negócio, você consegue fazer com eficiência, eficácia e efetividade. Entendeu? E a sua mente tem esclarecimento, você fica lúcido, entendeu? Livre de todo e qualquer vício. É um negócio sensacional. Então, em dito isso, eu estou contente, era o que era necessário para a hora, o que foi possível. Eu vim preparado para falar exatamente assim. A gente, por mais que tenha preparado nosso espaço, não sabíamos como podia ser hoje. Eu também não estava nem em condição de ficar em pé, então consegui. A concorrência foi desleal, mas Deus não sabia se ia ter nem voz, que eu estava sem voz. Então, estou contente e eu vou chamá-los para um tempo de oração. A gente ouviu o que precisava ouvir e toda vez que a gente ouve que precisa ser ouvido, isso sempre nos coloca diante de desafios, entendeu? Não tem como ouvir e não ser desafiado. E uma vez que a gente é desafiado, a gente também precisa tomar decisões, entendeu? Se você tomar uma decisão equivocada, ela não precisa ser para sempre. Lembra disso? Sempre há a possibilidade de reverter. Agora, uma decisão tardia é a pior coisa que pode haver. Então, em ouvindo o que a gente ouviu, a gente precisa resolver algumas coisas. Então, vou chamá-los para um momento de oração. Vamos falar com quem resolve? Senhor, nós sempre temos motivo de alegria e de gratidão no coração. Hoje, pela possibilidade de nos reunirmos no nosso espaço, nós estávamos com saudade, muito embora nós não tenhamos sofrido nenhum prejuízo em não estarmos aqui, pelo contrário, foi muito bom nos reunirmos de modo online, muitas pessoas que tinham saudade das nossas reuniões da EBQ se viram acolhidas, se viram assistidas, foram edificadas, inúmeros feedbacks chegaram que mostraram que aquilo que a gente tem aprendido aqui também tem beneficiado a muitos. Então a gente te agradece por isso, Pai, porque nada do que aconteceu foi obstáculo para nosso avanço. Então, reconhecemos que o Senhor tem sido bom para cada um de nós, para a nossa comunidade, não nos tem faltado nenhum sustento, nada que seja necessário para a efetividade da missão. Então, Senhor, há muita alegria e gratidão no nosso coração, e hoje em específico, em especial, pela possibilidade da gente se reencontrar aqui. Nós estamos felizes, Pai, e te agradecemos por tudo quanto conseguimos ouvir nessa manhã, que nos tem despertado o coração. Nós te agradecemos profundamente pela possibilidade de sermos íntimos do Senhor. Obrigado pela santa convocação, obrigado pela possibilidade que temos em Ti de viver com vocação. Senhor, queremos suplicar para que essa voz que tem falado no nosso íntimo não cesse jamais.
que cada novo dia a gente possa se converter e que a gente possa sentir prazer em ouvir a Tua voz. E que em ouvindo a Tua voz, a nossa alegria seja te obedecer. Pai, nós queremos continuar encontrando em nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, toda a nossa fonte de prazer. Que mais do que respostas, Pai, Jesus seja para nós vida. Que todos os nossos anseios e necessidades mais profundas tenham em Jesus a fonte de satisfação. Ó Pai, nessa manhã, nós decidimos por estar contigo, por continuarmos a andar contigo. E nesse andar com o Senhor, que a gente tenha uma boa palavra para proclamar, Pai. Que todas as pessoas que careçam da Tua intervenção possam encontrar em nós resposta aos seus anseios, de modo que elas possam perceber que nós somos seres de transformações infindáveis, que o Senhor nos tem feito bem. Pai, nessa manhã, nós te pedimos socorro. Pedimos que o Senhor possa nos dar um coração ensinável, porque nós somos da Tua seleção, nós somos Teus aprendizes, nós somos Teus discípulos. Então, que cada um de nós possa compreender, que possa aprender e, sobretudo, aplicar o ensinamento que a gente recebeu nessa hora em nossa própria vida. Que cada um de nós possa discernir a sua identidade mais profunda e também, consequentemente, a sua vocação. E que uma vez que isso aconteça, que cada um de nós também viva conforme o seu chamado. Dá-nos paciência, Senhor, de percorrer esse caminho, leva-nos até o fim, para o máximo louvor da sua glória. Em nome de Cristo Jesus oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém.